Olá, terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores aprovam um projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a contratar operações de crédito com o BNDES e o Banco do Brasil. Câmara do Rio recebe o selo Diamante e ganha a nota mais alta do estado em certificação de transparência. E a deputada federal Benedita da Silva é homenageada pelo Legislativo Carioca com a medalha Chiquinha Gonzaga. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da sessão plenária desta terça-feira, que aprovou o projeto que reduz o barulho dos fogos de artifício na cidade. Os vereadores também analisaram vetos da Prefeitura do Rio. No início da sessão, os vereadores derrubaram 4 vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados na Câmara. O que prevê o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo Público, o que trata da inclusão na grade extracurricular e da rede de ensino do município do projeto educacional de futebol, o que dá o nome de Praça Tia Carmen do Chibuca à praça inominada situada entre as ruas Benedito Hipólito e Carmo Neto, no bairro Cidade Nova, e o que inclui o Quarteirão Eduardo Galotti como polo cultural da cidade. Um quarteirão cultural é quando você pega uma parte da cidade onde já tem uma efervescência cultural e dá incentivos a essas atividades. Nós fizemos esse projeto de lei para homenagear um grande sambista dessa cidade, o Eduardo Galotti, responsável por inúmeras rodas de samba que espalharam o samba por essa cidade, por vários lugares dessa cidade, e que merece ser homenageado. O decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que prevê autorização ao Poder Executivo para contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com ou sem garantia da União e a oferecer garantias, foi bastante discutido. É o terceiro empréstimo que chega a essa casa no valor, esse em real, de 1,8 bilhões. 1,8 bilhões de reais. Ou seja, mais do que os últimos 2 empréstimos somados. Esses 1,8 bilhão trata especificamente da aquisição de 561 novos carros, da reforma de 5 estações fundamentais como Mato Alto, Pingo d'Água e a implantação de uma nova estação que vai fazer a interligação com o VLT, que é a Estação Gentileza. Uma vez autorizado esse empréstimo, teremos finalmente, depois de anos e anos de sofrimento, vamos conseguir chegar na solução necessária para um transporte de qualidade. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Outro projeto de lei discutido pelos vereadores foi o de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que reduz em 50% o barulho dos fogos de artifícios na cidade. O projeto recebeu emendas e foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto, já vem se arrastando há muitos e muitos anos, desde 2018. Ele está 1 ano na pauta desse ano. A gente veio trabalhando muito para sensibilizar os nossos colegas parlamentares à importância da aprovação desse projeto. Não é um projeto que só pensa no bem-estar dos nossos animais, mas também de todas as pessoas, sobretudo os indefesos, as crianças, os idosos, os autistas, que muitos autistas também sofrem com quadro de convulsão por conta do barulho dos fogos. É um trabalho de conscientização que a gente vai, ao longo do tempo, cada vez mais diminuindo essa cultura desses fogos que trazem tantos malefícios aos nossos animais e a todas as pessoas. Um reconhecimento à transparência do Legislativo Carioca. A Câmara do Rio recebeu o selo de certificação Diamante e foi a única entre 188 instituições públicas a atingir o nível mais alto de transparência no estado. Um selo de certificação Diamante. Isso significa um alto índice de transparência do seu site institucional. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi a única instituição a conseguir este reconhecimento. O levantamento foi feito pela Associação dos Tribunais de Contas, ou seja, o Legislativo Carioca
lidera entre 188 instituições públicas com o nível máximo desta classificação. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro recebeu a nota mais alta da certificação de transparência em todo o estado. É um reconhecimento, que temos que parabenizar todas as diretorias, controladoria, procuradoria, diretoria jurídica e o corpo técnico da Câmara Municipal buscou que a Câmara fosse, que é a nossa obrigação, mas de fato ser uma Câmara muito transparente. Isso aí se reflete a muito trabalho, dedicação e respeito à população que sempre busca e solicita, e na prática hoje a Câmara dá esse reconhecimento, e reconhecido aí pela Tricom como modelo diamante. Acho que é um orgulho muito grande para a mesa diretora, para todos os servidores. A pesquisa conhecida como Radar Nacional de Transparência Pública avalia portais de órgãos de todos os estados e capitais brasileiras. Ela leva em conta critérios como a disponibilização de dados abertos e acessíveis, a facilidade de acesso e o detalhamento das informações. Um importante instrumento de controle e fiscalização a serviço da população. O Parlamento Carioca cumpriu 95% dos critérios adotados. Atendeu a maioria dos itens exigidos. Mais de 170 órgãos que foram examinados ficaram na zona de rebaixamento, com níveis classificados como básico e intermediário. Só 8 atingiram o grupo das maiores notas. Transparência, eu acho que, como eu disse aqui, é fundamental em qualquer área, ainda mais no setor público, que requer ações e que geram e que tem o olhar popular das pessoas de ver que o seu dinheiro dos seus impostos estão sendo tratados com muita transparência. A Câmara ficou à frente do Ministério Público e dos Tribunais de Contas do Estado e do município. Por exemplo, a Assembleia Legislativa ficou com 35% dos critérios atendidos. A transparência na administração pública possibilita a fiscalização e o controle social, importante para a participação da sociedade, já que para ter transparência é preciso ter acesso às informações. E a gente fala agora sobre as novas leis promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado. Confira com a repórter Mariana Rosadas. O presidente da Câmara promulgou a lei que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, a que declara o bairro Rio das Pedras como área de especial interesse social, a que proíbe o bastão de mão monopode em espetáculos de grande aglomeração popular em estádios de futebol e a que declara patrimônio cultural de natureza imaterial a Adele Gil. Também foram publicadas a lei que institui o selo Empresa Parceira da Cidade no combate ao coronavírus, a que tomba a pintura artística no muro do calçadão de São Conrado, a que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca a dança de salão e a que tomba provisoriamente por interesse histórico e cultural as feiras livres e as declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio. Uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal do sarampo na cidade. Equipes da atenção primária e da vigilância em saúde estão promovendo uma varredura vacinal contra o sarampo. A ação ocorre nos bairros com risco epidemiológico da doença. O objetivo é localizar crianças entre 6 meses e 4 anos de idade que ainda não estejam imunizadas. Esse número, segundo a Secretaria de Saúde, pode chegar a 16 mil. O trabalho de busca ativa prossegue até o dia 20 deste mês. E você vai ver depois do intervalo, Câmara do Rio homenageia a deputada federal Benedita da Silva com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Uma ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública e da Subprefeitura da Zona Oeste terminou com a demolição de 44 construções irregulares. Os imóveis foram erguidos nas calçadas de 2 ruas de Realengo. Das 44 edificações, 29 já haviam sido notificadas pela Prefeitura, mas continuavam a funcionar como estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, lojas e lava-jatos. Outros 15 imóveis ainda estavam em construção. A operação aconteceu na área onde será construído o Parque Realengo Suzana Naspolini. E a Escola do Legislativo da Câmara Municipal promove nova etapa do curso de capacitação para os servidores da Casa sobre a Lei Federal, que estabelece normas de licitação, contratação e gestão de contratos para a administração pública.
Essa é a terceira etapa do curso, onde os participantes estão sendo apresentados a parte prática dos contratos por Monique Simões, mestre em administração pública e professora de licitações e contratos da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. A gente vai fazer um passo a passo de como a gente vai andar com esse processo até ele chegar no financeiro. O curso de capacitação para servidores da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é sobre a Lei de Licitação número 14.133 de 2021. A norma, que passa a valer em abril do ano que vem, estabelece regras gerais de licitação e contratação para a administração pública da União, de estados e municípios. O tema vem sendo abordado em vários cursos promovidos pela Escola do Legislativo para servidores da Casa. O objetivo da capacitação é apresentar as novidades dos processos de contratação no âmbito do serviço público e preparar gestores e funcionários. Fizemos uma primeira etapa, onde demos um apanhado geral sobre a nova lei, 14.133. A segunda etapa foi anterior à licitação, todo o processo que houve uma modificação, que os servidores tiveram que tomar ciência e se adaptar. E agora é a terceira etapa, finalizando o curso de 104 horas de formação, que é exatamente falando sobre toda a parte de contratos, que como se efetivar o contrato, como fazer, como fiscalizar, que essa é uma nova demanda da lei que dá maior importância a esse momento de contratação. Em fevereiro, novas vagas serão abertas para os funcionários dos gabinetes dos vereadores. Em solenidade realizada nesta terça-feira no Palácio Pedro Ernesto, a Câmara de Vereadores entregou a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga para a deputada Benedita da Silva e para a economista Maria da Conceição Tavares. A iniciativa foi do vereador Raimon. Foram duas homenagens em uma única solenidade, com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A honraria é concedida a mulheres que se destacaram em nossa sociedade pelos relevantes serviços prestados em diferentes áreas. Representada pela professora de economia Ildete Pereira de Melo, a economista e escritora portuguesa Maria da Conceição Tavares, que vive no Brasil há quase 70 anos, foi uma das homenageadas. Conceição, Carlos Lessa, foram figuras extremamente importantes na construção do novo pensamento desenvolvimentista, quer dizer, seguindo a trilha aberta pelo paraibano, assim como eu, Celso Furtado. Em seguida, foi a vez da deputada federal Benedita da Silva, que tem uma extensa trajetória dedicada à política. Foi vereadora, senadora e governadora do estado do Rio de Janeiro, sempre atuando em prol das causas sociais e movimentos de favela, negro e de mulheres. Para mim é um prazer enorme, é uma emoção muito grande. Primeiro, receber o prêmio da mão do vereador Raimon, esse nosso batalhador da cultura, a defesa da raça negra, é muito importante. E se falando de quem se fala, Chiquinha Gonzaga, é muita emoção para mim. A gente precisa reconhecer esses nossos personagens importantes e que fizeram e continuam fazendo por suas memórias, né, e por seu legado, fazendo história no Brasil. Nascida em 1942, Benedita da Silva foi criada no Morro do Chapéu Mangueira, na zona sul da cidade. Formada como assistente social, Bené, como ficou conhecida, é filha de empregada doméstica. A deputada federal destacou que aprendeu muito com Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher à frente do seu tempo e uma personalidade fundamental para a cultura do país. Abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Amigos e vereadores prestaram homenagens. Falar de Benedita da Silva ao mesmo tempo que vem se tornando cada vez mais comum, essa mulher que chega na política brasileira e vem se construindo como um marco na história da política nacional e mundial, é sempre algo muito emocionante, Bené.
Essa visão, essa maneira de homenagear em vida que o vereador e deputado, agora federal, Raymond, né, faz de uma maneira tão singela, né? Ele traz exatamente não só a homenageada Benedita Silva, mas também a memória de uma Chiquinha Gonzaga, né, que cola, que vai tatuando na alma da gente a memória e a luta que não deixou de existir nunca. Homenagear a Benedita da Silva, homenagear uma história de vida dedicada à democracia, dedicada à luta dos povos. E também a professora Maria da Conceição Tavares, né, essa economista portuguesa que está no Brasil há quase 70 anos e que chega no Brasil e dá a sua contribuição como economista, como uma mulher estudiosa. Então, homenagear Maria da Conceição Tavares e Benedita da Silva com a medalha Chiquinha Gonzaga é para nós um orgulho. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre os cidadãos invisíveis. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.